Olá amigos, meu nome é Eric Amarão, hoje é dia 4 de 8 de 2017 e eu estou aqui analisando o vídeo do senhor Marcos Andrade Abraão, vídeo este intitulado Resposta a todas as refutações ao vídeo Yeshua não é o Mashiach. Não vou fazer uma análise na íntegra, apenas pontuar algumas coisas que eu achei bastante relevante. Quero deixar bem claro que não é nada pessoal, né? Quero ressaltar inclusive que todo trabalho, seja ele escrito ou seja um trabalho audiovisual, ou mesmo uma peça teatral, um filme na televisão ou no cinema, está sujeito à análise do público, do telespectador e da crítica. Então esse trabalho, inclusive o vídeo que eu estou fazendo, não está isento disso. Então não é nada pessoal, é apenas algo de caráter estritamente teológico e dentro da análise textual. Então vamos aqui escutar as explicações do senhor Marcos Andrade Abraão. Erro, eu não sei se foi citado, porque foi falado que o lugar que os patriarcas, né, foram enterrados está em Atos 7. Bom, agora ele vai citar a respeito dos erros do Novo Testamento. Pelo que eu entendi aqui no vídeo, o Novo Testamento, por ele conter erros, entre aspas, grave, então ele não é assim uma fonte digna de se provar que Yeshua é o Mashiach, ou até mesmo ser uma fonte confiável, né? Segundo o que eu entendi, mas vamos ver se é isso mesmo. 14, 16, né? Primeiro falou que eram 75 pessoas, depois José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas, na verdade é errado, eram 70 pessoas. E eles, nossos antepassados, seus corpos foram levados de volta a Shechem e colocados no túmulo de Abrão, havia comprado os filhos de Amor. Tudo errado. Sabe o que é Hebron? O texto está em Hebreu. Esse texto da qual ele está citando é esse aqui. Hebreus 10:5, pelo que... Não. É aqui embaixo, aqui, ó. Atos 7:14. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, 75 almas. Só que em Deuteronômio está assim. Deuteronômio 10:22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu. Então notem que em Atos está 75 pessoas, que está fazendo uma referência a Deuteronômio, porém Deuteronômio diz 70 pessoas. E ele vai citar também, porque eu já assisti o vídeo, Hebreus 10:5, que diz: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. É uma referência a Salmos 10, melhor dizendo, 40, versículo 6, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Está esta frase no lugar de um corpo me preparaste, ficando assim: holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Vamos ver as explicações. 50, 12, 13, comprados de Efrão, o Hitita, em Marpelá, perto de Mamre, em Gênesis 13, aliás, 23, 17, 19, que encontra-se em Hebron. Então, alguém falou alguma coisa sobre isso? Uma pessoa falou que o Estevão, que teria escrito esse texto de Atos, cometeu um erro que é excusável, né? Imagina, você, um judeu, confundir 70 com 75, para essa pessoa é um erro normal, um erro excusável. Ainda mais num livro que seria dito sagrado. Para nós, eu não considero um erro excusável, porque qualquer criança judia sabe que 70 almas não, foram... E o lugar? Bom, então assim, pelo que eu entendi, um livro sagrado não pode conter um erro dessa natureza, porque é um erro grave, né? E agora eu pergunto se essa metodologia de análise
ele aplica só no texto cristão ou ele aplica em toda a Bíblia? Porque vejamos aqui, olha só, né, confundir 70 com 75, ou melhor dizendo, errar, né, 70 por 75. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando de textos copiados, ok? Então vamos aqui, alguns textos que tem no Antigo Testamento, que se nós formos aplicar a mesma metodologia que foi aplicado no Novo Testamento, então então nós temos que também jogar por terra o chamado Antigo Testamento, porque olha só como que está aqui. Os estábulos eram em número de 40.000, olha só, 1 Reis 4, verso 26. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estábulos para os seus carros e 12.000 cavaleiros, ou 4.000. Segundo Crônicas 9:25, teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, e 12.000 cavaleiros, os quais mantinham na cidade dos carros, e com o rei de Jerusalém, em Jerusalém. Aqui também tem aqui, ó, quem incitou Davi foi Deus. Segundo Samuel 24, verso 1, a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel. Ou Satanás, porque aí depois em Crônica eu esqueci aqui de marcar o versículo, porque eu fiz esse rascunho aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Uma passagem aonde quem incita Davi a numerar o povo é Satã. E aqui também, ó, cavalos. Davi tomou 1.700 cavaleiros de Adadezer, segundo Samuel 8, verso 4. Eu coloquei cavalos, mas é cavaleiros, né? Davi tomou 7.000 cavaleiros de Adadezer, 1 Crônicas 18, verso 4. E assim vamos seguindo. O rei Josias. Rei Josias foi morto em Magedo. Seus servos o levam morto para Jerusalém, 2 Reis 23, 29. O rei Josias foi ferido em Magedo e pediu para os seus servos levarem para Jerusalém, onde veio a falecer, 2 Reis 23, 29 ao verso 30. Vejam que a contradição está dentro do mesmo livro, 2 Reis. Quer dizer, será que se nós formos aplicar a mesma metodologia para o Novo Testamento, será que eles aplicam a mesma metodologia para o Antigo Testamento? Essa é a indagação, correto? Ou será que são 2 pesos e 2 medidas? Punição. O filho não deve ser castigado pelo erro do pai ou vice-versa. Deuteronômio 24, 16. Ezequiel 18, 20 e 2 Crônica 25, 4. Deus vinga a crueldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Êxodo 20, verso 5. Deuteronômio 5, verso 9. Então é só para nós vermos, né, que existe aí, no meu entendimento, um peso e uma medida diferente para os textos bíblicos. E pronto. Qualquer criança de dia sabe que tanto Adão e Javá e os patriarcas e os matriarcas, o erro também errou também. É um erro também. É porque como é um erro muito grave, não tem como argumentar, então é assumir o erro e tentar. Então, eu também gostaria de ver, né, algum judeu ou messiânico também comentar, né, sobre esses erros aqui. Inclusive, profecias não cumpridas, tá? Olha só, Salmos 89, verso 3 ao 4, Deus promete a Davi que sua linhagem real e seu trono durariam de geração em geração. Salmos 89, no mesmo salmo, novamente Deus promete que a descendência de Davi será perpétua. Seu trono durará para sempre, como o sol e a lua. Entretanto, depois de Zedequias não houve rei davidiano por 450 anos. A linhagem real foi finalmente restaurada com Aristóbulos, da dinastia Asmoneana, mas ela também acabou. Onde está o descendente de Davi hoje? Alguém pode me responder?
E também tem aqui, ó, o Egito será diminuído e nunca mais dominará outras nações. Isso está em Ezequiel 29:15, ó. O Egito será diminuído e nunca mais dominará outras nações. Entretanto, em 1820, o Egito conquistou e dominou o Sudão. Então, o que eu vejo são interpretações, metodologias tendenciosas. Olha, eu vou aplicar essa metodologia no texto da religião do fulano, mas esses textos eles estão no mesmo livro Bíblia, mas eu não vou aplicar a mesma metodologia nos textos da qual fazem parte da minha ideologia. Ou seja, na condição de telespectador, ou melhor dizendo, de espectador, de ouvinte e de analista deste vídeo, eu vejo aí 2 pesos e 2 medidas. Lembrando, não é nada pessoal, né? Eu apenas vi o senhor Marcos Andrade Abraão pessoalmente por 2 vezes aqui em São Paulo. Não tenho nada pessoal contra ele, apenas analisando, né, quais são os argumentos, quais são a metodologia de análise em cima dos textos do Novo Testamento. O que me causa estranheza é que não se aplica eu não vejo eles aplicando essa metodologia aos textos do Antigo Testamento. E para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero pular para o minuto, melhor dizendo, para 1 hora e 5 minutos do vídeo, onde ele fala sobre a Virgem. Vamos escutar aí as explicações. No ponto, e só para completar esse vídeo, é sobre um texto que está em Mateus 1, 18 a 23, no finalzinho diz: para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Bem, a profecia não tem a palavra virgem. Isso já houve várias explicações sobre isso. O ponto em hebraico está escrito Alma. Alma é uma jovem e não virgem. Virgem em hebraico é Betulá. Então, mais um texto onde no original, ou seja, nas escrituras... Parou. Bom, o texto ao qual ele se refere, eu até já separei aqui, é esse aqui, olha. Está em Isaías 7,14, que é a referência a qual Mateus faz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Pois bem, o que ele cita aqui é verdade, eu concordo com ele. Aqui no hebraico, aqui ó, Lahem iten Adonai Hi Lahem ot, sinal, Hine Ha Alma. Tanto os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento, ambos são cópias de cópias de cópias. E por falar em erros do Novo Testamento, ao qual ele apontou no vídeo, aqui tem uma explicação bastante interessante em relação também aos textos do Antigo Testamento. Ó. Aqui, vamos ver aqui, os textos de Isaías, os rolos, né, screw, de Isaías, geralmente está de acordo com a versão massorética. A versão massorética, esse texto em hebraico, que você encontra, por exemplo, nas edições da Sefer, né, e outras editoras aí, né, que é aqueles que tem aqueles pontinhos, né, para quem não conhece, aqueles pontos e traços, ou tradicional, codificada em códices medievais, ou seja, da Idade Média, que são os textos aí mais novos do que o texto do Novo Testamento. Todos os 66 capítulos da versão hebraica na mesma ordem convencional. Ao mesmo tempo, no entanto, o pergaminho de 2000 anos contém soletrações alternativas, erros de escreventes, correções e fundamentalmente muitas leituras de variantes, ou seja, tem versículos variantes, assim como os versículos do Novo Testamento. Ó,
Em termos estritos, o número de variantes textuais é bem superior a 2.600, variando de uma única letra, às vezes, ou uma ou mais palavras, para completar versos, variantes ou versos. Por exemplo, a segunda metade do versículo 9 e todos os versículos todo o versículo 10 na atual versão massorética do capítulo 2 estão ausentes dos grandes manuscritos do Museu de Israel. Então, para ver que os erros de cópias contidos no Novo Testamento, as contradições contidas no Novo Testamento, elas também se repetem no Antigo, assim como no Novo Testamento. Ou seja, não podemos, de forma metodológica, aplicar isso apenas ao Novo Testamento, como se o Antigo não tivesse os mesmos problemas textuais. Tá? Fazer isso é tapar o sol com a peneira, correto? Então vamos ver aqui a explicação dele. Não existe a palavra citada no Novo Testamento. Existem várias desculpas para isso, que moça no contexto quer dizer virgem. Gente, se numa língua existe os dois termos, se em hebraico existe para jovem, almar, e para virgem, betulá, não faz sentido colocar jovem. Isso e eu não concordo virgem. com ele, porque eu estava analisando o livro de Isaías, inclusive no hebraico, e aqui nós temos, né, a jovem, e depois no mesmo livro, no versículo 37, verso 22, ele aplica para a palavra virgem realmente o termo betulá. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler sem os massoréticos. Lechá, leine, lá, betulá. Olha aqui a palavra betulá. Ou seja, se confirma aquilo que ele falou, que se no idioma hebraico existe a palavra para jovem e para virgem, não faz sentido, até porque dentro do mesmo livro, quando o autor ele quis se referir à virgem, ele usou a palavra betulá, ao invés de almar. E depois essa mesma palavra aparece em Isaías 47, verso 1, correto? Em 47, verso 1, está aqui de novo aqui, deixa eu achar para vocês. Aqui, ó, betulá, mais uma vez, virgem. Só que é certeza absoluta, gente? Não. É óbvio que não. Lembrando que o processo de cópia dos judeus, dos escribas judeus, né, são muito mais aprimorados do que os escribas cristãos, né, os copistas cristãos. Então, óbvio que a probabilidade de o texto original, já que nós não temos, mas aí estamos falando no campo da probabilidade de ser ali realmente jovem e não virgem, é maior. Entenderam? Então, isso está no campo da probabilidade. Não se pode afirmar categoricamente, já que nós não temos original nem do Novo Testamento e nós não temos original sequer do Antigo Testamento. Então, essa é uma análise puramente acadêmica, não tem como objetivo atacar a fé de ninguém e nem de analisar a fé de ninguém, até porque a fé cada um tem a sua. Agora, as provas ou os argumentos metodológicos, isso nós podemos analisar. Então vamos ficando por aqui. Comentem qualquer coisa aí que por acaso eu tenha errado, me equivocado, podem deixar nos comentários. Ok? Eu autorizo a vocês a copiarem esse vídeo, postarem nos seus canais, baixarem no YouTube e em outras redes sociais também. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.